Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa, sorriso escancarado aqui, porque estávamos com reminiscências com Celso Rotti, Luiz Fernando Sáquia e o Marcelo Rospiti. Temos muitas histórias para contar, mas com certeza ninguém mais do que o Celso, porque o Celso passou por mais lugares do que nós. Nós conhecemos assim? Algumas coisas. Como assim? Não estou falando de zona, nem de nada. Estou falando... Não, nem zona do rebaixamento e zona de classificação. Ah, bom. Não te assusta. Eu estou falando o seguinte, intramuros, o Zaca conhece o Inter. O Rospiti conhece vários. Mas o Celso conhece mais do que vários, né? E conhece os dois daqui. E eu dentro, passando do portão ali, eu conheço só de ondinha daqui, ondinha dali. Mas vocês viveram muito isso. E nós estamos falando de histórias aqui, né? A minha parte eu posso contar, mas a minha corneta eu posso contar. A nossa já é mais difícil. Não, de vocês não. Eu estava dizendo que dois dos maiores conhecedores, posso botar entre aspas ou não, né? Para muitos dos nossos torcedores, telespectadores, Fernando Carvalho e Luiz Carlos Silveira Martins. Um aprovou o Sebastião Lazzaroni e o outro aprovou o Joel Santana. O que tu está querendo dizer com isso? Não, estou dizendo que esse também erra. Tá bom. E muito. Tá bom. Celso, quem vai ser o campeão? Sem comentários. Sem comentário. Vou fazer uma pergunta já para começar, começando aí, Rospiti, Záquia, me permita. Assim, Záquia te pagou o churrasco? Não, tá a caminho, tá a caminho. É que é carne no Uruguai. Não é qualquer uma. Tem que vir. Sim, mas tá vindo de carroça. Então. A pé. Pra matar o bicho aqui, é isso? Sim, mas vai chegar aqui charque já. Não, mas faremos. Quem vai ser o Com campeão? Com o telefone desligado, Celso. Não telefone fica na sala. Não é tipo aquela festa? Não é só desligado. Exatamente. É festa Ronaldinho Gaúcho, o cara chega e larga tudo na entrada. A gente vai aprendendo. Celso Rotti, quem vai ser o campeão? Light, para começar. Quem vai ser o campeão? Não é saia justa, né? Não é que você conhece do Betinho. O melhor. Sim, mas quem é o melhor? O que jogar melhor, domingo. Tá, e quarta-feira, né? Passa por amanhã o Inter, quarta o Grêmio. Passa por o meio de semana. Mas são duas equipes diferentes, né, que é muito complicado. Independentemente, claro que os jogos da Libertadores são importantes, sim. Né? Porque o astral pode estar assim ou assado, né? Dependendo do resultado. Mas são duas equipes diferentes. O Grêmio, mesmo que esteja aí procurando o seu melhor, esteja desequilibrado na Libertadores, o Campeonato Gaúcho fez uma boa partida já no final de semana e é uma equipe já consolidada, com o jeito de jogar, com a maneira de jogar, com os jogadores. Ainda é. Pode parecer que não, mas ainda é. E o Internacional não. O Internacional vem daquela situação toda de formação de time, é um time que basicamente luta muito no campo, é um time que se dedica muito, é um time que participa ativamente todo o tempo. Então, são duas situações diferentes. Se o Internacional conseguir, com essa participação, ter alguns lampejos, como tem tido, né? E teve, principalmente o ano passado, no Campeonato Brasileiro e agora na Libertadores, de alguns jogadores, tecnicamente, o Internacional tem boa chance. E o Grêmio é o Grêmio. Foi escolhido aí há bem pouco tempo o melhor time do país. Com justiça? Está com justiça, está procurando o seu melhor momento. Existem algumas coisas que o Grêmio tem que ajeitar, mas chega na hora do Grenal, sempre é um jogo que a gente não tem uma definição. É um belo jogo, para quem vai assistir, com certeza, que bom que nós estamos tendo isso. Eu não sei há quanto tempo não se tem uma decisão de Grenal numa final do Gauchão. Desde 2015, Filipão contra Diego Aguirre. Isso é bom para o futebol gaúcho, é bom para se manter essa hegemonia da dupla, né? E olhando por esse lado é fantástico. E a gente deixando aí, olhando para um lado mais triste, mais complicado, futebol do interior cada vez mais longe, né? Mais complicada a situação do futebol do interior, porque se faz time de verão, né? 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses, e alguns continuam aí, Série C, Tu que está mandando em Caxias, por que tu não encampa um time desses aí? Eu que estou o quê? Mandando lá em Caxias. Mandando em Caxias, quem manda em Caxias é o Scolari. E agora o Tite, né? Tu já está na terceira posição. Eu já estou bem lá e não... Então, olha, do jeito que andam as coisas, tá bom assim. Quanto menos aparecer, melhor. Rospiti, que é que vai ganhar o Grenal?
Quem vai ser campeão gaúcho? Boa noite, São 2 Jack. Grenais, na verdade, é um Grenal de 180, 190. Não, antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento, que para mim é um prazer estar participando hoje do programa com o ex-presidente Luiz Fernando Zacher, né, uma pessoa tão representativa aí no nosso cenário. Podia ter do sido futebol presidente, gaúcho. mas ex-vice de futebol, né? Tu já está promovendo. Não, mas é com o Marcelo. O Marcelo é filho de uns grandes amigos que eu tenho e um dos grandes políticos desse estado. E ex-deputado estadual, Rospide Neto, e deputado federal. Quando o Marcelo falou para o ex-presidente, se referiu à Assembleia Legislativa, que a nossa relação é política. Maravilha. Que nó. Mas é um prazer, né? O pai do Marcelo Rospide já era famoso em Lagoa Vermelha antes de eu nem pensar que ia conhecer o filho. Viu? Porque tinha uns nomes da política muito pesados, né? É uma das pessoas que melhor Flávio sabe Rospide Neto era fazer leitura política. O Rospide, para fazer uma leitura política, é imbatível, não tem como. Tomara que o filho tenha a mesma condição de fazer a leitura no futebol. Tem. Porque o pai é uma pessoa muito especial. Obrigado. E, inclusive, ele deve estar nos assistindo aí, porque mesmo? eu avisei. Queridão, você é um grande amigo. Mas aproveitar, sim, esse momento, porque eu nunca tive a oportunidade de agradecer para o Celso, né? Porque a gente tem muitas pessoas que nos ajudam, né? No Agradecer futebol. o quê, Marcelo? Não, tu foi um cara que verdadeiramente me ajudou, né? Naquele momento nosso lá do Grêmio. Claro que a gente trabalhava juntos, né? Mas tu foi um cara que me deu oportunidade, me colocou como teu auxiliar. E aquilo para mim foi um salto de qualidade, na verdade, e de certa forma também me botou com visibilidade no mercado. E eu sou muito grato a isso e sempre vou ter isso aí na mais autoestima, na mais alta consideração. Além de ter aprendido muito também contigo, obviamente, né? Mas para esse jogo de domingo, eu acho que o momento mudou, né? A gente teve alguns meses atrás, a gente poderia dizer que teríamos aí um favorito. Mas não inverteu a gangorra. Não, isso não. Mas eu acho que tem alguns fatos importantes, né? Para o Inter, eu acho que o Guerreiro estrear marcando gols, né? Eu acho que isso aí foi fundamental. O Guerreiro vai dar para o Inter, e o gol que ele marcou, eu tive a oportunidade de acompanhar o Guerreiro de perto no Corinthians, conviver um pouco assim com o atleta e com um pouco da pessoa também. Ele é um cara sensacional, é um atleta de altíssimo nível. E fez um gol bem no estilo dele, né? De centroavante, um gol de imposição. E eu acho que ele deu para o Inter aquilo que o Inter perdeu há alguns anos aí, que era um jogador de referência mesmo, diferenciado, que dê uma preocupação para as zagas, para as defesas O adversárias. Damião não era isso? Não, eu não vejo. Muito longe. Não vejo. Eu acho que o Damião, ele tinha uma simbiose muito boa com o Inter, pela identificação dele com o Inter, um jogador de entrega, e que a torcida abraçava o Damião, e por isso ele até às vezes acabava fazendo a diferença. Mas se for comparar tecnicamente, eu acho que são... Não, e tem razão, não no contexto. O Guerreiro representa no contexto. É um atleta mundial. O Damião era uma coisa muito Quem regional. fixou o Damião foi o Celso, 2010. E daí? Aí revezou com Ah, mas dentro do Inter é bom jogador. Não. Eu acho que o Alexandre. Marcelo está coberto de razão. Eu acho que o Guerreiro é outro status. É outra praia. É outro nível, com todo o respeito ao Damião, que eu gosto, admiro, tive o prazer de trabalhar junto com ele. Mas o Damião tem um probleminha muito sério, ele começou tarde demais, né? Ele tem todas as... Não tem fundamento. Tem todo o perfil físico para ser comparado ao Guerreiro, por exemplo. Sim. Mas o fundamento dele faz diferença comparando um com o outro, né? O Guerreiro Agora, é outro mas tem umas coisas de louco, né? Porque no Flamengo eles chegaram a revezar. Jogava às vezes um tempo um, outro tempo outro. Mas quem te disse que Tinha futebol... três. E o Viseu corria por fora. Rack, quem te disse que futebol é coisa de gente que é gente é gente normal? Pior que é. Eu acho o centroavante do Internacional o melhor de todos. Damião? Eu acho que... Não. O Guerreiro. Melhor que o Ricardo Oliveira, melhor que todos. Ele é centroavante. Eu acho que o Marcelo... Eu acho ele muito perigoso. O Marcelo falou algo importante, o Rec. O Internacional precisava de uma referência. O D'Alessandro, com o passar, que para mim é o grande jogador do Inter, continua ainda sendo um belíssimo jogador,
Mas a referência do D'Alessandro de 2 anos atrás, ou de 4 anos atrás, ela se diminuiu com o tempo. Passou o tempo, já não tem a mesma condição atlética, etc. E no contexto do futebol, eu acho que uma equipe em formação como a do Internacional, em formação não, em afirmação como a equipe do Internacional, uma referência como o Guerreiro, que representa na América do Sul, e nós estamos falando de Libertadores da América, é extremamente importante. Ele vai fazer com que o Internacional, a sua figura, faça que o Internacional mude de patamar dentro da competição. Claro que vai depender do resultado de campo. Claro que, aí eu já digo... Sabia que o Careca vem assistir o jogo? Vem ver o jogo. Vem ver o jogo, vem para ver a condição. O tamanho do jogador que está em campo. Hoje ele era capa dos principais jornais da América do Sul. Ele era capa pela volta do jogador que estava punido e voltando em grande estilo. Se o Inter de 1-0, gol de Paulo Guerreiro, imagina que vai ser quarta-feira os jornais da América do Sul. Que o Inter classifica. Mas assim, é isso que ele... me permite, o que eu quero dizer, Reto, e aí falo do Grenal, eu acho que tu chega em Grenal, o Marcelo e o Celso disseram coisas... há um mês atrás era uma outra leitura. Era uma outra leitura. O Grêmio tinha um amplo favoritismo. Não é que o Internacional mudou, que o Internacional é favorito. Não é isso. O amplo favoritismo não existe. Eu até acho que o Grêmio ainda hoje tem uma equipe mais afirmada, uma equipe mais consolidada. Mas a rodada da Libertadores pode ter uma influência positiva como pode ter negativa. Se alguém tiver um resultado ruim, que eu acho que é difícil, no meu entendimento, a tendência é que os dois vençam, mas se um dos dois tiver resultado ruim, e principalmente o Grêmio, porque daí fica numa situação na Libertadores quase que inviável, e o Internacional, se é o Internacional, ele cria uma decepção no seu torcedor, e o jogo domingo em casa, e é um jogo que joga o Guerreiro, quer dizer, se o Internacional tem um resultado positivo, ele vai bem para o Grenal. Se o Grêmio tem um resultado positivo, vai bem para o Grenal e chega os dois em condições. Agora, se um dos dois pifar, dá vantagem para o outro. Sabe que até estavam falando aí, um agradecendo, o outro agradecer a presença aqui, porque está bombando no Facebook. E sabe que é uma alternativa nova que o telespectador tem, inclusive de regiões onde a TV Uber não pega. Por exemplo, o Paulo Henrique Marques nos assiste quase todos os dias em Ijuí. Durante todo o Campeonato Gaúcho ele estava ali. O Odair é outro cara que vê muito pelo Facebook. Então a gente fica acompanhando, até é um brinquedinho da nossa retaguarda. Tem mais de 200 ao vivo nesse momento, o que é difícil no Facebook. Assim, numa tacada, já no começo do programa, já arrancar com 200. É a rica lata de vocês aí. Porque a minha é de todo dia. A rica lata. A minha é um brinquedinho. Você gosta de brinquedinho? Tem outros aí que a gente ajuda. Olha aqui, ó. Quem bota mais público? Eu acho que o Grêmio, com aquela aparição dos 3 ontem ao mesmo tempo, reagiu. Eu acho que aquilo ali foi um lance inteligente, porque para mostrar que está mobilizado e tal, o Duda junto com o presidente Romildo, com o Renato, porque sabe qual era a previsão? 50 mil no Beira-Rio e quase um abandono na arena, 22 mil era a previsão. Eu cheguei para comentar o jogo do Grêmio ontem, lá disseram, olha, 18 mil a previsão para hoje e 22 para quarta-feira. Mas não tem como isso. O jogo de Libertadores com 22 mil seria um desastre. Eu acho que agora vai depender do resultado do Inter. Acho que, Gonzalo, eu tenho uma leitura um pouco diferente. À medida que tanto o presidente como o vice, junto na entrevista coletiva, é para mostrar que não está só no treinador, né? Quando o bom momento do Grêmio se dizia sempre, não, porque o Renato manda, porque o Renato. No mau momento, e era um mau momento, queriam tirar um pouco das costas o que não ficasse focado somente no treinador. Aí bota o presidente... Eu acho que ele foi mal na entrevista, o Renato, ontem. Ele atirou para tudo, foi lá... Ele faz uma relação com o Internacional desnecessária. E outra quando ele diz, não, a crise quem está pensando é quem tem, o teu time não está ganhando. Bobagem. Não, e outra coisa, dizer que os jovens estão perturbando, por isso que o lançamento de jovens perturba tanto, que aí os críticos aparecem. Então, mas quem não escalou o Matheus Henrique na Argentina foi o Renato. Quem não escalou o Matheus Henrique no Chile foi o Renato. Fez 3 mudanças aqui contra o Libertad. Todo mundo queria que entrasse o Matheus Henrique. Ele fez as 3 mudanças, conseguiu errar nas 3. O Grêmio não reagiu em momento algum, perdendo a meia cancha. Naquela nheco, varivum, não saía daquilo ali. Ficou o jogo inteiro o Libertad complicando o Grêmio.
Então, por favor, querer dividir responsabilidade, tá bem. Agora, atribuir a terceiros responsabilidade, quem é que escala o time do Grêmio? Só falta ele dizer que a imprensa e os secadores dos jovens, não sei o quê, é que perderam para o Libertad, empataram com o Rosário e perderam para o glorioso Universidade Católica. Mas eu acho assim, Henrique, eu acho que um pouco essa instabilidade assim que o Grêmio está vivendo, ela se reflete no seguinte aspecto. Hoje o Grêmio é uma equipe com mais dúvidas do que era um mês atrás, em termos de opções, e o Inter é uma equipe com menos dúvidas. O excesso gera mais dúvidas? Eu acho que... O Grêmio tem excesso. Para aquele lado direito, o Grêmio tem 6. Na verdade, o excesso te dá opções. Tu tem as opções. O que tu tem que ter é convicção de quem você vai querer usar. Eu vou dizer para vocês. Só te diverte. Eu tenho que rir, né? O Celso em 97, agora vou puxar o saco. Tinha 13 jogadores. Não. E todo mundo sabia quem ia entrar e quem ia sair. Professor, iniciamos a pré-temporada de 2008, subimos Bento Gonçalves lá, quando nós tínhamos 17, quando o Celso chegou, o grupo ainda estava em formação. Olha aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Avalie um treinador, ou avaliem um treinador, quando ele tem excesso. Nunca quando ele não tem excesso. Quando ele não tem excesso, é muito mais tranquilo escolher o melhor. Quando ele tem o excesso, é que a gente tem que avaliar o que o treinador realmente pensa. Vide Palmeiras. Não estou falando do Grêmio, estou falando do Palmeiras de ontem. Então, o excesso quando se tem excesso é difícil. Hoje nós temos, por exemplo, mudando completamente... Quer dizer que o Filipão, ao invés de ter abundância, tem um pepino? Não é pepino, é que o excesso cria, o Luciano disse agora, é a dúvida. Bom, e esse aqui, daí? O que eu quero? O que eu vou fazer? Se o resultado for vai dar retorno, não vai dar. O momento dele é melhor. Viu quem é que errou o pênalti? O último? Aí pifa lá como é que Zé Rafael. E aí o São Paulo jogou sem os seus 2 melhores jogadores, Hernanes e o menino Pablo. Aspas. O Pato não estreou e o Tietchan não estreou. Aspas. Hernanes. Baita jogador. Excelente jogador, mas está numa situação de... Nós falamos agora mesmo outro momento de carreira. Já não é mais o mesmo. E o Pablo, desde que foi para São Paulo, não é o Pablo do Atlético. Claro que não. Então são essas coisas. O Ricardo Goulart veio para o Palmeiras, não é o Ricardo Goulart que esteve no Cruzeiro. Me lembrou o Ricardo Goulart do Sub-20 do Internacional, na minha época. Aquele era o Ricardo Goulart. Então são coisas, é o momento de cada um. Futebol é interessante. O goleiro vai lá, o goleiro de São Paulo, podia matar o jogo. Aí ele vai e erra o pênalti. Marcelo, eu digo, agora se afunda. Aí o cara faz uma baita defesa e ganha o jogo. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Thiago Volpe. E Thiago Volpe. Tudo que o São Paulo passou São José para o mundo. Nesse primeiro semestre morreu ontem. São Paulo agora é outro São Paulo. O São Paulo está vivendo, quem sabe, o Zac viveu briga até, inclusive, que no Internacional os caras diziam temos que tirar esse Como império assim, briga? otomano. Se juntou Carvalho com Miranda. Era Pedro Paulo e as musas. Não tem nada a ver com isso. Não, tu já andava por lá. Aí é o seguinte. Eu era só irmão. Mas era uma necessidade. E o São Paulo é guerra. Os caras queriam se matar. Tinha gente que ia armado para a reunião do conselho. Os caras queriam se matar. O clube mais organizado do Brasil, mais charmoso do Brasil, mais vitorioso do Brasil. Mas de certa forma fizeram tudo errado e agora parece que vai dar certo. Daí é o futebol e coisa... Mas não é. Bom, a gente já tem exemplos enormes. É que a gente não se faz a leitura correta, ou não se quer, ou não se enxerga, sei lá eu. Quando cai no fundo do poço, aonde é que se vai buscar recursos? Na categoria de base. O Grêmio mudava um time por semestre. Nós vivemos isso. O Rospide está aí, trabalhou no Grêmio não sei quantos anos. Eu trabalhei várias vezes no Grêmio. Cada semestre era um time. E foi 5, 6, 7, 8, 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo. Por que caiu no fundo do poço, foi buscar quem? Categoria de base. Os meninos da categoria de base que estão sustentando o Grêmio aí há 4, 5 anos. São Paulo, contratou, certo ou errado, não interessa. Na opinião de um certo, na opinião do outro errado. Caiu na categoria de base, passou para a final do campeonato, com chance de ganhar o título.
Era a maior zebra dos 4. Tá aí, é só a gente fazer a leitura. É que não se faz a leitura, né? E o encantamento pelo complicado. São Paulo, Celso? Termina Bom, hoje se cair fora? Eu disse semana passada para uma rede nacional, me entrevistaram, né, sobre o São Paulo, sobre os treinadores novos. Eu disse, o São Paulo é o seguinte, eu trabalhei no Santos, conheço bem o Santos. Quando eu cheguei no Santos em 2001, nós colocamos os meninos para jogar e aí o Santos passou a ser o time dos meninos da Vila, desde 2001. Né? Porque surgiram o Robinho e o Diego na minha época, depois surgiu o Neymar e agora o Rodrigo. Então, é um time que joga para frente, um time da criatividade, um time de toque, da alegria, um time de todo mundo. O segundo time de todo mundo é o Santos. Muito bem, chegou o Sampaoli e botou um 3-5-2 que a mídia inteira odeia. Num primeiro momento, ok, tudo bem, agora está entrando na realidade. Hoje joga um jogo importante contra o Corinthians, se não conseguir o resultado, se não conseguir passar adiante, tem que ter a vitória, o trabalho de São Paulo vai começar a ser questionado. Só que se fosse um treinador brasileiro nesses 4 primeiros meses do ano, já tinha caído. Já ia pro saco. Já tinha caído, porque a cultura no Santos é essa. Os meninos da Vila, time ofensivo. O São Paulo, porque é um argentino, com todo respeito, né? Enfrentei o São Paulo muitas vezes na Libertadores, inclusive na Universidade Católica, está aí o Rospit. Foi o jogo que nós erramos 35 gols, eu acho. Passou para o mundo. 0-0 empatamos. Não te lembra desse jogo, do Olímpico? Lembro. 35, só o Jonas perdeu 20 gols na cara do gol. Era o treinador, era o São Paulo. Chegou à seleção argentina, chegou a trabalhar na Europa e está aí. Então, que seja feliz o São Paulo hoje, no jogo de hoje. Esse é o Celso Rotti. Mas não são histórias, cara. São histórias, são fatos que a gente viveu, não é um Celso Rotti. Mas ele está definindo mesmo a sua estabilidade no Santos. Se ele ganhar, mesmo que perca o título, aí perdeu só na decisão e aí vai. Agora, se cair, o Filipão vai se incomodar. É que no início já está se incomodando. Se criou um encantamento pelo Sampaoli. Todo mundo pôs o Santos, aí falou, tomou 5 do Ituano. Tomou. Todo mundo se preparou para ver se, esse Santos, eu parei naquele dia para ver se, todo mundo falando do Santos, vou sentar e vou olhar o Santos. Tinha 20 minutos, está 3-0. Quer dizer, tu tá jogando 3-5-2 e toma 5 gols, quer dizer, tem alguma coisinha aí que não está funcionando. Não é? E aí quando começa, porque eu digo, às vezes o próprio Campeonato Gaúcho, com todo respeito ao Grêmio, não estou aqui querendo comparar a campanha do Grêmio. Mas é o time que tomou 1 gol, 2 gols, ou não sei o quê. 1 gol do Campeonato. 1 gol, não perdeu nenhuma. Ele só tomou 1 gol do Aimoré. Mas não perdeu nenhuma. Mas daí eu te pergunto o seguinte, se eu não me engano foi jogou contra quem? Tu entendeste? Jogou contra quem? Com todo respeito aos times do interior. Teve um Grenal. O Grenal foi dos 2 times reserva. Então vamos tirar fora o Grenal. Mas jogou contra os times do interior. Mas o Internacional, eu não estou comparando com o Internacional. Eu mesmo disse que há um mês atrás eu dizia, o time do Grêmio, o time do Grêmio é melhor. Mas, então, às vezes, a referência, ela te engana. E às vezes tu cria essa ilusão. O próprio Santos, no início do campeonato, ele tinha ganho um clássico que pegou o São Paulo, que vinha num momento de absoluta crise, ruim, com dificuldade, as contratações não tinham dado resultado, o Diego Costa estava saindo, o Diego Souza está saindo, o Nenê estava no banco. Treinador. É uma bronca. E ganhou, porque o Santos é o grande time do futebol brasileiro. Eu ouvi aqui no Sul dizer que o Grêmio era o grande time do futebol brasileiro neste ano. Mas como que o Grêmio pode ser o grande time do futebol brasileiro esse ano se só tinha jogado contra times pequenos do interior e tinha feito goleadas, é verdade, mas times do interior, e quando jogou com um time de segunda linha da América do Sul, segunda linha, ele teve dificuldade. Ele perdeu 2 e empatou 1. O Grêmio poderá ser o grande... Poderá ser, é outra discussão. Mas já estavam aqui... Não, o Grêmio é o grande time do futebol brasileiro. Vamos olhar um pouquinho para Minas. Vamos olhar um pouquinho esse time do Cruzeiro. Que está armado, que está ganhando no Campeonato Mineiro, que é igual ao Campeonato Gaúcho, mas está fazendo uma bela Libertadores. E o campeonato... 100% na Libertadores. E o Campeonato Mineiro ainda tem um grau de dificuldade maior do que o Gaúcho, porque lá tem uma equipe de média para maior que o América.
que nós não temos. O Caxias quase chegou a este nível esse ano, mas não alcançou ainda um patamar do América. Então, esses conceitos precipitados, Celso, Marcelo, que às vezes, não, vamos devagar. Tem potencial, tem plantel, tem grupo, tudo é verdadeiro. Analisando a tese de que o Grêmio para campeonato brasileiro é um dos mais bem preparados, porque dá a ideia de ser um time para competição longa, de muitos enfrentamentos, são 38 jogos do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, em tese, jogaria igual dentro e fora de casa, que isso não está se confirmando também, né? Não está se confirmando. O que tu quer dizer com isso? O Grêmio é um dos times favoritos do Campeonato Brasileiro? Vocês acham isso? Depende da situação momentânea, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Gaúcho. Se tiver algum problema numa dessas competições, já não será Vai mais. refletir no campeonato. Bom, vocês acham que há espaço para perder convicção com o Renato no comando, com estátua e tudo? É que convicção é resultado de jogo. Mesmo para o Renato? REC, convicção mesmo para a entidade. Convicção é resultado de jogo. É uma entidade mesmo. Mas o REC tem O jogo. cara que ganha uma estátua no clube não é uma entidade? Tem jogo, como diz o Celso, sabe? Eu errei 35 gols. A bola bateu no pau. E tem jogo que tu não cria. Aí tem alguma coisa diferente. Que eu criei 35 situações e não fiz o gol. Bom, vamos lá, vamos trabalhar determinadas coisas. Aí até o componente azar, às vezes, no futebol também tem. Agora, quando tu começa a ver que teu time não cria, não chuta, não chega, é o campo. Eu tenho certeza que o Luan vai jogar o Grenal. Depende de um jogo de quarta-feira. Se ele não jogar quarta e o Grêmio for super bem, ele não muda. O futebol é 90 minutos. Aí vai mudar de que O jeito? passarinho te avisou como é que é. Não estou entendendo essa tua certeza aí. REC, se vai bem, passa por cima, atropela o Rosário. O menino que jogava, não sei se é o Jean-Pierre, jogar, vai super bem, tu vai matar e vai botar o Luan? Não. Quanto tempo o Grêmio aguenta com o Tardelli na reserva? Aí vai de novo. Resultado. Tardelli, eu tive o prazer de trabalhar com o Tardelli no Atlético. Tardelli no Atlético, pela primeira vez eu fiz um campeonato brasileiro sem referência. Tardelli e Éder Luiz. Tardelli se tornou goleador do campeonato brasileiro. De 2008? Não, 2008 foi o Grêmio. 2009, eu acho, alguma coisa... 2009. 2009. Tardelli. Então, o Diego é uma excelente pessoa, como jogador, não preciso aqui estar falando de qualidade que ele tem, mas é individualista. Individualista dentro e fora? Individualista. Isso é tudo pro churrasco. Pro churrasco já. Então é uma coisa Dá assim para que tem definir que ser... melhor essa palavra no churrasco? Isso é uma coisa assim muito, muito interessante e importante. O Grêmio agora, nesse momento, que está precisando de resultado na Libertadores, tá difícil a situação, mas tem como reverter, precisa juntar-se. Né? E aí tomara que consiga. Porque tem que ser rápido, né? Porque depois, Copa do Brasil, tudo é mata-mata, tudo é difícil. Tem que ter sorte até no sorteio. Se pega um grande já de cara, complica. É que o problema é a Libertadores. Tu vai jogar contra o Rosário Central, que é um time bem inferior ao Grêmio. Mas é a Copa do Mundo deles também. Sim, Estão mal no Campeonato Argentino. Não, já terminou o campeonato? Então, aqui, Eles jogam só por vaga na Sul-Americana. se ele tem um resultado positivo em Porto Alegre, ele está no jogo. E recupera. Ele tá no jogo. Ele Ele volta pro Libertadores. Brasil. Ele volta Senão- pra disputar senão briga. tá fora, Se não, né? tá fora. E nem o Grêmio. É guerra. E aí a qualidade do jogador, aí é grupo fechado. Quarta-feira são inimigos. Depois o Grêmio vai precisar da Depois um parceria. precisa do outro. Mas daí, parceria de quem está morto? Então tu já tá vislumbrando o resultado positivo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio pode ganhar. Não, nós todos achamos. então. Eu acho que o Grêmio pode ganhar. Nós Porque não é somos- possível que não vai franco jogar uma favorito, partida cara. bem da Libertadores. Nós Mas todos achamos. Jogou as três. Sim, o Grêmio franco jogou as favorito. três mal, Celso. Por isso que tem desconfiança. Por isso que eu digo eu acho. Antes Mas nós teríamos a primeira não jogou mal. A primeira partida Libertadores, podia ter ganho. Podia. Aliás, para mim, o Renato faz uma injustiça enorme com o Felipe Vizeu. Se aquele jogo foi o balizador de análise, ele deveria ter sido aprovado. Ele criou... teve azar na finalização. Não, mas ele deu uma bola no poste, o goleiro fez 2 milagres.
Aí entra o que o Celso disse, tem dias que não tem jeito. Aí vai empata em 0-0 com a Universidade Católica, aí o Celso é retranqueiro. É opinião de treinador, cara. Treinador é teimoso demais. Então, o Renato deve ter Alguns mais, outros menos. O Renato deve ter suas convicções Tinha teus bruxinhos também. sobre os seus jogadores. Quem era os bruxinhos dele? Deixa eu me lembrar. Me chamam até hoje de pai do Alexandre, te lembra? O Alexandre é o filho mais velho. Lembra do Alexandre? Tá aí. Mas é uma das maiores médias de camisa 9 do Brasil. Meio gol por partida. São Bento. Pois é, caiu para a segunda divisão do Paulista. 37 anos. É assim. 8. 37, 38. Mas é um bruxinho no futebol? Quem era o meu bruxinho no futebol, cara? Quem é que era o teu querido? O Enciso? Mas aí jogava em 3 posições. Ótima essa, né, Marcelo? O Enciso, cara, não era o Anderson, era o Enciso. Não, mas sabe que Mas esse é um jogador bom de ter na mão. Quem? O Enciso. Claro. o Celso é difícil de lembrar um bruxinho mesmo. Né? Sandoval era bruxinho dele. Mas o Sandoval não era bruxinho, meu bruxinho, era bruxinho da torcida do Internacional, dos jogadores do Internacional e meu, inclusive. Não, da torcida, mas não. Velho, foi um dos últimos meios Os caras estão te provocando aqui já. Estão dizendo que é o Itaqui. Também! Esse era meu bruxo. Esse era meu bruxo. O Itaqui foi fantástico para um determinado momento, até um determinado momento. Depois dali o Itaqui parava, tinha que ir mais adiante. Mas sabe que aí o Celso chegou, estava o melhor momento do Itaqui. Até gol do meio da rua ele fazia. Não, quando eu cheguei, o Itaqui não estava jogando no Grêmio. E foi contratado. Então tá, eu quis te ajudar. Foi contratado como lateral direito. Por eu conhecer a categoria de base do Juventude, o Itaqui jogou junto com o Lauro na categoria de base do Juventude, sabia que o Itaqui era meia de ligação. E numa dessas coisas que é isso que eu digo, quando o treinador tem várias opções, aparentemente é melhor de trabalhar. Quando não tem, tu tem que buscar alternativas. Nós buscamos naquele momento uma alternativa. O Itaqui era meia, o Ronaldinho não ficava no Grêmio e eu precisava de um meia. O Itaqui ajeitou o time do Grêmio. Para aquele momento, até um determinado momento. Depois... Aí ficou com a pecha pro Celso que ele deixava o Ronaldinho na reserva do Itaqui. Depois o Ronaldinho tomou conta. Foi só um que outro jogo que ele sentou. Não, foram vários. Depois o Ronaldinho tomou... No ano seguinte o Ronaldinho tomou conta e quem é que nós liberamos? Porque mandar embora é uma frase muito ruim. Quem é que nós liberamos e era titular do Grêmio? Simplesmente o Palhinha, jogador de seleção brasileira. Para que o Ronaldinho fosse titular do Grêmio. Essas coisas as pessoas não lembram. Só lembram que o Ronaldinho ficou no banco do Itaqui. Ficou no banco do Itaqui porque não ficava no Grêmio. Só por isso. Não, mas depois, em 99, ele fez um grande campeonato brasileiro, né? Pois é. Fez um grande... Tu não estava comigo, né, Rossi? E aí, quando não jogava, caía muito o Grêmio, né? Pois é. O Ronaldinho fez um belo ano de 99. Ganhou aquela Copa Sul. Eu estava lá em gol do Ronaldo Alves. Ganhou o Campeonato Gaúcho, foi o goleador do campeonato. E perdeu o Internacional na seletiva do Campeonato Brasileiro de 99. O Internacional eliminou o Grêmio na seletiva. Na seletiva? O Almir jogou bem. O Almir fez o gol. E o técnico do Grêmio já era o Cláudio Duarte. Claudião e o Leão. Era o Leão, era o técnico do Internacional. E o vice do Grêmio. E o Inter jogou bem aquelas partidas. O Internacional vinha num ano bem acidentado, horroroso. O Internacional escapou contra o Palmeiras. Escapou do jogo do Palmeiras. Aí eliminou o Grêmio na seletiva, 2 jogos, eliminou o Flamengo e foi... Tu vê como o futebol é interessante. O Internacional quase foi rebaixado e quase chegou na Libertadores, porque o campeão da seletiva chega lá na Libertadores. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense, empatou aqui e perdeu 2-1 lá. Senão não tinha chegado na Libertadores. Tu é acusado de deixar o Ronaldinho na reserva do Itaqui, mas tu não contratou o Anderson Barbosa. Anderson Barbosa. Quem é que contratou essa mão? Tu contratou? Não, quem é que contratou? Quem é que contratou o Gamarra? Não, tu também. Quem é que contratou o Célio Silva? Quem é que contratou o Márcio Santos? Zagueiro eu sei contratar. Os 3 jogaram na seleção. Não, mas... Centroavante eu tinha contratei o Nilson. Naquela época, sabe o que é? Eu até virava e mexia, eu tinha que defender os irmãos Záquia, porque as campanhas não eram ruins. É que o Inter não levantava o caneco. Então foi vice-campeão em 87, com Pedro um time Paulo. fraco. Foi vice-campeão em 88 comigo, no futebol. Foi terceiro na América em 89. Foi terceiro na América, foi campeão da Copa do Brasil em 92. Todas as campanhas boas. Foi terceiro em 97 com o Pedro Paulo e o Celso.
E era o melhor time, Injustamente. time do brasileiro naquele campeonato. Celso, Perdemos pro Palmeiras. aquela matéria do Regis Rezin, Com o Christian? aquilo ali mexeu com muito, né, com o vestiário. Mexeu com todos, né? Que participaram daquela Começou situação. o Inter a tomar pau. E mexeu também no vestiário. Porque nós tínhamos avisado o Christian. E ele fez. Infelizmente. Mas é assim. As coisas são assim. Matéria foi. Ele deu uma declaração que o Inter ia comer o galo, assar o peixe, assar o porco e fritar Assar o porco e assim. Todos os times. Não, o grupo era Internacional, Palmeiras, Atlético e Santos. Eram 3 bichos de o Inter. E aí o Christian resolveu fazer uma Aí virou uma guerra. cubilância. Aí virou guerra. E o Regis gostava daquelas entrevistinhas combinadas para dar repercussão e deu. Só que E negativo. deu. Aqui os caras estão lembrando que tu também contratou o Tonhão e o Genilson. Tonhão não. Tonhão não foi meu. Não foi? Não jogou comigo. Genilson sim. Tonhão não jogou comigo. O 95. zagueiro central do Palmeiras? Tonhão, não sei se era do Palmeiras, mas eu acho que era. Não, mas não foi eu. Mas o Abelão botava o Genilson às vezes e. Não, o Genilson era um bom quarto-zagueiro. É que daí veio o Gamarra. Exatamente. Mas o Abelão era um corneteado porque botava o Genilson. Mas a zaga, no fim, era Argel e Gamarra. E tu trouxe o artilheiro do Campeonato Gaúcho do Ipiranga, o Ailton Boca de Cinzeiro. E foi super bem, foi pro Guarani. Depois Goleador foi da jogar Alemanha. Está na Alemanha até hoje. Nós estávamos ganhando do Atlético Mineiro lá em Minas, que era difícil no Mineirão, que era complicadíssimo. 1-0 gol Vou dele. te ajudar, o Inter ganhou o primeiro turno de 95. Não ganhou. Esse foi Ficou em segundo lugar. Ele perdeu pelo Perdeu na número última. de gols. Não. Ele teve o mesmo número de pontos. foi na que o última Fluminense, rodada. O mesmo saldo, o mesmo número de vitórias e fez 22 gols, 21, e o Fluminense tinha feito 22. E era a Fórmula Fraga, né? Campeão do Teria primeiro turno. chegado, jogando. é isso aí. E aí o Internacional. Por isso que o Inter fez boas campanhas. Muitas histórias. Muitas histórias. Rospide, desses times do interior aí, quem é que você vê mais organizado para crescer? O Caxias deu uma reagida finalmente, né? Olha, eu acho que está um processo muito ruim. Eu acho que ainda é o Juventude, né? Eu tive, minha última passagem pelo interior foi início de 2017, no acesso, divisão de acesso no Pelotas. A divisão de acesso é uma divisão, assim, para não dizer paupérrima, mas muito deficitária. Quer dizer, tu joga com pouco público, não tem poder de investimento, o nível técnico está cada vez mais baixo, porque também não se tem investimento em categorias de base e, como o próprio Celso falou, trabalhos de meio semestre, um semestre, meio semestre. O próprio Veranópolis agora com essa queda aí, o que se pensa para o Veranópolis, que era uma equipe que sempre conseguia vagas, e nunca usufruiu dessas possibilidades. Então eu vejo assim, que aparentemente o Novo Hamburgo se organizou um pouco, assim com uma estrutura, o Bolívar conseguiu fazer um trabalho bom com o material humano que se tinha. O Caxias eu esperava mais, e acho que o São Luís fez uma boa campanha. O problema foi pegar o Grêmio no enfrentamento, mas eu estava até analisando, o Grêmio sofreu um pouquinho esse jogo de domingo aí, também não foi... Se toma o gol logo depois, se não... e quando estava 1-0, se o cara faz o gol daquele... E outro jogo. Exatamente. Então, o futebol, ele tem essas nuances. Agora, realmente não vejo no Juventude uma possibilidade de remontagem. Eu acho que o Juventude não contratou bem esse ano, não montou uma boa equipe para encarar uma Série C, vai ter dificuldades. E o Caxias, talvez aí nessa hora decisiva, aí no enfrentamento com uma equipe mais qualificada, também demonstrou que falta, apesar que veio bem desfalcado. Perdeu jogadores importantes. Perdeu 2 jogadores muito importantes. O Gava, o Diego e o Rafael Gava, que fez um baita campeonato. Aliás, dentro daquilo que a gente fala às vezes, também os clubes olhar um pouquinho para o interior e pensar alguns jogadores pontuais. Eu te falava agora, essa minha passagem lá pelo Nordeste, é impressionante, Celso, o preconceito que se tem com o Nordeste em relação a atletas. Bom, eu vou te cortar, mas na boa. A Aveline está mandando um abraço para vocês da Austrália. Opa! A Aveline foi visitar o filho lá que nasceu, o neto que nasceu, e tá sempre ligado na rádio, na televisão. Querido amigo. Eu vou te cortar, mas numa situação boa. Eu trabalhei no Vitória, trabalhei no esporte, tá?
Passei pelo Nordeste, disputei a Copa do Nordeste, sei exatamente o que é a Copa do Nordeste, que as pessoas no centro do país e no sul do país não dão importância nenhuma. É uma competição fantástica, é um celeiro de jogadores, bons jogadores de boa qualidade. Então, não se olha com os olhos que tem que se olhar para o Nordeste, infelizmente. É isso aí. Também não se olha, respondendo, eu acho que a pergunta que tu fizeste para o Rospide, ele falou tecnicamente, mas eu acho que tu estava falando de estrutura. Estrutura. Eu acho que ainda é o Juventude. De estrutura para se fazer, eu vou até te interromper, Marcelo, sim. dizendo o seguinte, o Juventude, por aquelas situações de eleição ou eleições num clube, demorou para se formar, né? Não encontrava candidato e tal, e fez as coisas em cima da hora. Mas o Juventude está se preparando bem para a Série C. E está com 6 E jovens tem no estrutura time. para isso. Estou dizendo isso porque conheço as pessoas. Eu nasci em Caxias e tenho tanto acabar treinando o Juventude. tanto contato com o Juventude quanto com o Caxias. Tá? E o Caxias tem um departamento de futebol fantástico. Então, uns 3, 4 anos seguidos o Caxias faz um time, tecnicamente, se não chega, falta alguma coisa, mas são times bem qualificados para o time do trabalho, para o time do interior. Então, eu acho que em termos de estrutura, concordo contigo. O Juventude ainda tem, tomara que consiga, porque tem uma estrutura muito boa, Juventude. Eu fiquei aqui, ó. Os caras falam da retranca do Celso Rotti. Agora, a retranca que fez o Marquinhos aqui em Porto Alegre, Marquinhos Santos, Marquinhos mas não passava também a queixa, mas nem por decreto contra o Grêmio, 0-0. Foi jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo, a mesma coisa, 0-0. Mas tem outras retrancas aí. 1-1, fez um gol ainda. Fez um gol no início do jogo. Tem outras retrancas aí que ninguém fala, né? De times grandes. Internacional joga com 3 volantes, Grêmio joga com 3 volantes, Palmeiras joga com 3 volantes. As pessoas não falam, o Cruzeiro joga com 3 volantes. Mas, Celso, se defender bem não é só o problema. Celso Rotti, Rec? Por que sou eu? Essa é uma brincadeira que ficou, né? Eu sei que é. É um rótulo, não é uma brincadeira, é um rótulo. É um rótulo que me colocaram. O Celso, em falando 97, o Inter não era retranqueiro. Jogava no 4-3-3. Eu estava falando... Quando o Arilson virava ponteiro esquerdo, era 4-3-3. De vez em quando ele dava uma fechadinha com o Marcelo. E o 3-5-2 que a gente jogou em 2009... era um sistema altamente ofensivo. Altamente ofensivo, mas as pessoas não têm leitura para isso. O Tyson tu meteu na meia, para jogar com mais um atacante. O Tyson era meia, é outra coisa que eu fui ver na categoria de base do Internacional. Como nós descobrimos, o Marcelo acho que pode me ajudar, como nós descobrimos na categoria de base, o Rafael Carioca. Que jogava esse jogador. E que joga ainda. O lateral esquerdo, eu não me lembro o nome dele, que jogava em 2008, que era titular. Elcio. É parecido com o Elcio. Alguma coisa assim, não sei nem se está jogando, tomara que esteja jogando ainda. Né? Nesse mesmo ano, porque eu fui para o Grêmio, então eu estou falando desses dois. Nesse mesmo ano, depois eu fui encontrar o Tyson. No Internacional tinha um menino chamado, um meia esquerda, que era assim... Juliano? Não era o Juliano, não. Era um outro menino, um meia esquerda ofensivo, que falava... Oscar? Não. Falavam coisas na categoria de base do Internacional. E eu fui ver e vi o Tyson. Eu não vi outro jogador. E depois encontrei o Tyson no Internacional, que acabou se tornando o Tyson aí, que felizmente acabou Achei vencendo. que você estava falando dos profissionais. Não. Eu não me lembro agora o nome do menino. Então, a categoria de base, como nós estávamos falando... Não é o Tavinho. Ela continua... Não é o Tavinho, não. Daqui a pouquinho tu vai chegar lá. É um meia esquerda que era uma das promessas... Tanto chute, eu vou acertar. Promessas do Internacional, que eu não me lembro. Lucas Lima? Não, Lucas Lima não. Veio de 2012 jogou com o Fernandão. Não, mas tá falando 2008. Não, 2000. Não, ele foi campeão em 2010. Não, eu fui ver esses meninos em dezembro de 2007. 2008, estamos no Grêmio. Dezembro de 2007, no primeiro campeonato sub-20 que a Federação Gaúcha promoveu aqui em Porto Alegre. Fui lá no campo da PUC assistir esses jogos. E tanto o Grêmio quanto o Internacional eu vi, né, jogando no Grêmio. O Rafael Carioca, que depois o Mancini assumiu e liberou o Rafael Carioca para ir para o Rio. Quando eu assumi o Grêmio, mandei buscar o Rafael Carioca. E acabou se tornando o Rafael Carioca, que está jogando no México agora, se eu não me engano. E tivemos aquela campanha do 3-5-2. Mas o 3-5-2, as coisas são muito claras. O 3-5-2 é muito mais ofensivo do que essa... Eu fui para a Alemanha em 2006, não trabalhei em 2006.
Eu acho que até o Rospid ouviu falar isso. Eu voltei da Alemanha em 2006, fui assistir a Copa do Mundo e me perguntaram na imprensa. Né? Tá O que eu vi? Se não é Thales o jogador. Eu acho que era Thales no meia. Que acabou jogando no Vasco. Acho que era isso. 2006, Copa Copa do Mundo na Alemanha. Me perguntaram, pô, Celso, o que tem de novo futebol? Retranca. Eu nunca vi tanta retranca no futebol mundial. E nós continuamos com a mesma situação em 2019. Agora nós temos as tais de linhas. Linha alta, linha média, linha baixa. Eu nunca vi falar em tanta linha. Linha alta, linha baixa, linha média, marcação alta, marcação a transição. Box to box tu não diz, né? O Tite diz. É que o Tite é moderno. Então, a gente está fazendo, tu falaste agora do Marquinhos que armou uma retranca. Boa! Gente, vocês querem que ele faça o quê? Jogando no Não, mas... Olímpico? Não, o cara tomou 6 no primeiro jogo. Não, mas Tá foi chegando bem. agora. Foi bem. Tá chegando agora. Eu tô elogiando Toma ele. uma porradinha, velho. Acabou a Copa do Brasil dele. Não, mas ele não entra na Copa do Brasil. Foi emocionante a entrega dos jogadores de Juventude. E lá no Rio... Por isso que eu estou falando O do Brian Juventude. Rodrigues dando bote Não, lá na frente, voltando para marcar. Mas não. Ai dele que não voltasse para trás da linha E divisória. lá no Rio fazer a defesa dele. Ele teve um jogador expulso. Sim. Então, pô, jogou E com aguentou. 10 da metade do primeiro tempo em diante. Quer dizer. Quanto é que vale esse jogo na quinta-feira? Quinta-feira o jogo do Juventude? 1.400.000 era até essa fase. Não, e não é só Vai para 2 e pouco. Juventude, é um time que Mas caiu para depende do ser. teu velho. ranking. Depende do teu ranking. O Botafogo está mais ranqueado, recebe um pouco pouco mais, mais. mas de qualquer maneira deve girar em torno de 700, 800 Não, milhões. é mais de Não, um não, é milhão. mais de 1 milhão. Mais de 1 Já- milhão. milhão, Mais de 1 Já milhão porque pro a Juventude. fase já é outra. Já, Aí ele volta. E se passar pelo Botafogo, aí é sorteio, né? E aí Que não é difícil, né? Nessas alturas. Se o Juventude fizer um jogo O Botafogo equilibrado... não vem bem. tem que ganhar, né? Não tem mais aquele regulamento, não golzinho tem fora, o né? jogo qualificado. O jogo não, gol, desculpa. Ó, essa grande dupla, Celso e Rospid, poderia ser tri da América com o Grêmio. Desculpe não recordar certo ano, mas acredito que 2009. Aí por um Grenal se colocou toda a campanha fora para trazer o Autuori. Todos nós sabemos o que deu. Abraços, Maico de Charqueadas, que diz aqui que é o Thales, a eterna promessa do Internacional. Cara, falar do trabalho de 2008, 2009 é complicado no Grêmio. Por quê? Porque nós fizemos um campeonato onde eu iniciei o Campeonato Brasileiro demitido no bar, no bar do hotel onde nós estávamos em São Paulo, nosso primeiro jogo em 2008, Campeonato Grêmio São Brasileiro. Paulo. Era São Paulo e Grêmio. O presidente O'Donnell chegou no bar antes do jantar, me chamou e disse: ó, se tu não ganhar, tu tá demitido. Não, com aquela sutileza, que lhe é peculiar. Aí nós ganhamos o jogo 1-0, gol do Pereira. E fomos vice-campeões por coisas fantásticas que acontecem no clube de futebol. O Grêmio começou a se preocupar muito mais com eleição, coisas internas, políticas internas, do que o próprio futebol, porque futebol não se joga e não se ganha só no campo. Se ganha no campo e fora dele. Atento a tudo. Vamos dizer assim, vamos colocar se ganha no campo e fora dele. Não vamos fazer o contrário, porque daí é complicadíssimo, né? Aí vira 2005. 2009, nós tivemos renovação da direção do Grêmio. Primeira coisa que nós fizemos, departamento de futebol, o Rospid não participou da reunião, porque só foi treinador e a direção do Grêmio. Primeira coisa que foi combinada foi o seguinte: o que é mais importante para o Grêmio em 2009? O que é mais importante para o Grêmio? Libertadores. Então tá, não vamos desprestigiar o Campeonato Gaúcho, vamos jogar, mas vou botar time reserva no Campeonato Gaúcho. Ok? Ok. Mas vamos falar a mesma linguagem. Olha, o Campeonato Gaúcho é importante, e realmente é um campeonato com a raiz do Rio Grande do Sul, não podemos desprestigiar, né? Tudo bem. Primeira derrota que fomos jogar em Caxias com Max Lopes Herrera, acho que é isso? Foi. Levamos 4 do Caxias, uma vergonha o jogo. Os meus jogadores, os nossos jogadores na época, treinando musculação físico no dia do jogo e na quarta-feira, eu acho, tinha Grenal. Aquilo que nós falamos na nossa primeira reunião foi para o espaço, né? Tive que botar o time principal totalmente dele, fora do foco para jogar o Campeonato Gaúcho. Já estávamos nos preparando para a Libertadores, perdemos o jogo, eu fui demitido. Esse é o futebol. É.
Agora, essa situação de Campeonato Gaúcho derrubar técnico, é verdade que não dá para balizar nada para a sequência do ano, mas derruba técnico. É um dos campeonatos que mais derruba técnico. Campeonato regional? O campeonato estadual aqui é terrível. Nós temos agora, bem lembrado por ti, o seguinte, ó, nós temos decisões como elas devem ser. O que eu quero dizer com isso? No Rio Grande do Sul, Grenal. Em Minas, Cruzeiro e Atlético. No Rio, Flamengo e Vasco. São Paulo, o que der. São Paulo, o que der, é time grande. Tá tudo certo. Amigo, um vai, o outro fica. Até no Recife deu Esporte Náutico. Esporte Náutico. Um vai, o outro fica. Já começa o bafo. Mas eu acho assim, hoje, no momento do futebol gaúcho, Acho que nenhum corre risco. Nenhum corre risco. Se a rodada da Libertadores for normal. Mas a tolerância com o Odair acho que é um pouco menor. Se a rodada da Libertadores for normal. Se o Odair vai bem em relação contra o Palestino, isso lhe dá um respaldo maior. Se vai mal, aí sim, vai mal na rodada da Libertadores, vai mal na decisão do campeonato, aí começa qualquer um dos dois. Tem diferença entre cascudo e novo, Celso? Técnico. A palavra, né? Cascudo. O que significa cascudo? Do cara que tem experiência, que já lavrou bastante. Então, esse é o grande diferencial. Me perguntaram esses dias também, por que os treinadores novos não estão se firmando no mercado? Tá difícil. Por que eles surgiram depois de 2014, depois do 7-1, surgiram os treinadores novos, foram colocados no mercado, por que eles não estão se firmando? Tudo é uma questão do quê? Sempre foi e sempre será. Competência. Mas o que é a competência? É um somatório de conhecimentos. Tá? Então, ficarão no mercado, melhor dizendo, os que forem competentes. Os outros passarão. Tá? Os outros passarão. Então, mas poxa vida, mas é difícil. Qualquer situação, qualquer carreira é difícil, é complicada. Né? Muito complicada. Os treinadores novos foram colocados de uma maneira absolutamente rápida, né? Para que e começou-se a falar começaram a falar dos treinadores que já tinham uma certa, não só idade, mas já uma experiência no futebol, que não eram capazes, que estavam completamente fora do que a Europa fazia. Os treinadores novos começaram a olhar no notebook, começaram a olhar nos computadores, começaram a olhar treinamento, começaram a dar treinamento, mas o conteúdo de mandar e fazer e ter o conhecimento para que as coisas acontecessem no campo, no treino, ainda não se tem. E se não tiver, não adianta notebook, não adianta power training, não adianta palestra com PowerPoint, não adianta nada disso. O jogador tem que ver quem é o treinador no campo, no treinamento. Desses modernos, o Roger é o melhor? Eu acho que o Roger tem uma boa capacidade. Melhor é muito complicado. Ele já teve teve experiências em times menores, ou times do interior aqui no Rio Grande do Sul, não foi bem. Teve uma experiência boa no Grêmio. E se diz que o trabalho do Roger foi o que alavancou o Grêmio atual. Não sei, quem buscou os jogadores na categoria de base não foi o Roger, foi o Felipe. Todo mundo acabou falando mal. Essa injustiça se comete também. Os jogadores passaram a jogar com o Roger. Ótimo, então mérito do Roger. Tá? Depois o Roger teve experiências em times mais... Atlético e Palmeiras. Uma exigência maior. Atlético e Palmeiras. Não foi bem. Então, o que o Roger... O Roger está no mercado. Está no Bahia agora foi por Bahia. E tem aí uma probabilidade e tem que dar retorno, dar resultado. Interessante, né? A Copa Nordeste que tu falasse, ela derruba treinador. Muito. Derrubou do Bahia. O Anderson. O Anderson está na final. Um bom trabalho. Final, fez um campeonato baiano de ponta a ponta, tranquilo. E o Vitória mal, quer dizer, sempre rivalidade. E foi mal na Copa do Nordeste, foi pro saco. Mas a Copa do Nordeste só não é importante para o centro do país e para o sul do país. Lá para cima, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E hoje a estrutura do Bahia... O Bahia tem um centro de treinamento, que é o centro antigo de treinamento deles, que fica no meio da fazendinha. Que é enorme, e eles construíram um novo agora.
construíram um novo centro de treinamento. Então o Bahia está estruturado, com dinheiro. Ano passado fez campanha de quase Libertadores. A verdade é que o Bahia quase classificou para Libertadores. Tinha um belo time ano passado. Continua tendo um belo Continua um grupo. belo time. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o Roger realmente. Então tu me pergunta se é o melhor? Confirmar. A oportunidade está aí. Já Essa passaram 2 times que têm condição de se fazer um belo trabalho. Atlético e Palmeiras, né? Sim. E agora o Bahia. Então é o momento. Deixa eu falar. 8 horas, 4 minutos, 33 segundos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. E não sei se vazou ou não, aí o Celso disse que não sabe onde está o Carbone, mas o Carbone, ele ainda estava treinando há bem pouco tempo um time do interior de São Paulo, alguma coisa assim. Está com 70 anos o Carbone. É a faixa de idade do Braulio. Um pouco mais, um pouco menos. O Braulio tem 72, né? Braulio Barbosa Lima. Esse meia O direita. Fernando falou do Braulio e depois falou do Carbone. Eles treinaram na sequência. Naquele ano também treinou o Carpegiani. O Paulo também. Todos os em 89. É. E sabe Tudo qual num foi a grande semestre. frase? Modéstia à parte, eu estava nos grandes momentos, das grandes frases, inclusive do Luiz Fernando Zac. Mas a grande frase do Braulio foi a seguinte: nem Jesus Cristo endireita isso aqui. Foi manchete dos jornais e nós lembrávamos isso sexta-feira lá na Rádio Grenal. O Braulio contando e dava risada. Disse, pai, eu saí tão bravo da sala do presidente. Disse, não, mas ali tu já estava na rua. Eu te peguei na escada e perguntei o que houve. Disse, acabei de ser demitido. Disse, opa, para aí, então fala aqui. Não tinha celular. Isso é um grande meia direita. Jogava muito. Treinador não trabalhei com ele. Não era eu vice. Trabalhou um mês certinho. É? Deu um mês. Agora Uma grande figura. Pedro Paulo não fazia rodeios para mandar embora. Né? Eu me lembro Mas segurou interessante, em 97, Mudou na essa mudança. bela campanha que o Celso fez, e ele Foi teve uma convicção. função importante. Ele tinha Não, ele tinha convicção no Celso. ele tinha, até porque eu participei da famosa Peraí. reunião na casa dele. Foi Fernando Soares. Tu falaste uma palavra aí que é complicado. Não Qual está é? na moda hoje em dia. Convicção? 97 em Venâncio Soares. Perdeu para o Guarani. Aí nós fomos, depois, reunião na casa do Pedro Paulo, até 1h, e pressão daqueles. Porque tem aquelas aspone em volta que, entendeu? Tem que trocar. Uma pressãozinha de uma rádio, os caras já querem trocar. E o Paulo tinha convicção. O Paulo disse, não. Era o Claudião a bola da vez. Não sei, sempre mas a bola da não vez. vou trocar. Não troco, acredito. Quer dizer, isso ajuda no futebol. Né? Isso ajuda. Quando tu tem a convicção que o trabalho está sendo. Às vezes o resultado não é imediato. Tu tem que ter paciência. A maior foi que eu fiz na minha vida, acho, entrevista. Eu não sei como é que não apanhei. Aliás, escapei de várias, mas tudo bem. Aí, De várias. Vai. Cheguei naquele cantinho do vestiário e disse para o Procópio, assim, naquela época era entrevista individual. Ninguém foi no Procópio, eu até achei estranho, só eu na sala e eles. Essa eu ajudei. Foi Aí, a única vez que um cara tinha passado por mim assim no corredor, disse, já foi. E eu estou entrando para fazer entrevista. Já foi. O senhor sabia que o senhor está na rua? Ele, sabe o que ele me disse? E eu não me dava como era o cavaleiro, sabe, das roias, né? Me dava. Aí sabe o que o Procópio respondeu? Não tem homem para me botar para a rua. E o vice-presidente não E era. vinha o Homero Cavaleiro bufando, me deu um jogo de corpo. Ele era um animal, né? Parece que agora está mais, né? Light. 70 e pouco. Tá velho. Mas me deu-lhe um encontrão, que já tinha ouvido no rádio, né? E agora o que é que eu faço? Os caras já botaram para a rua no rádio. O senhor sabia que o senhor Essa eu tá na- participei. o senhor tá na- E é assim. Eu já fui demitido pelo rádio também. Como é que foi o... Eu fui na minha passagem pelo Pelotas, a gente iniciou a divisão de acesso, estreamos com vitória sobre o Avenida em casa, e o Avenida acabou, inclusive, conseguindo o acesso daquele ano, né? Mas a vitória não foi como deveria ser, tinha que ter sido uma vitória de goleada. Não podia ganhar só de 2-1. Aí tivemos 2 empates e no quarto jogo em Santa Cruz, perdemos o jogo. Quando eu vou para a coletiva, todo mundo já sabia, só eu que não. O presidente já tinha É horrível. dado Isso. linha. Eu demiti um no conselho,
E é meu amigo, Chiquinho, meu amigo. Chiquinho? Meu querido bruxo. amigo. Meu bruxo. E meu querido amigo. vazou de Aí lá tu- pra nós. Aí tu imagina o Eu e seguinte, o Wilton Bomba que demos em parceria. eu tinha 31 anos, vice-presidente, chegando, irmão do presidente, paga uma conta, irmão do presidente, está lá porque é irmão do presidente. E estava lá, um ambiente ruim, vai o ex-presidente, Efraim Pinheiro Cabral, uma figura ilustre da história do clube. Vai e pede a palavra e faz um discurso que tinha que ter demitido o Chiquinho, que não podia mais ser treinador do Internacional, etc, etc. Aí o conselho todo aplaude. 300 membros aplaudem. Aí eu disse, o quê? Eu vou demitir. Tá bom. Quer respaldo maior? Pedi a palavra. E disse, olha, eu queria comunicar ao conselho que hoje à tarde o treinador Chiquinho foi demitido. Então o Miguel não Veio o consegue. Miguel no conselho, o Pedro Paulo estava sentado na mesa, me olhou, disse, tu enlouqueceu, me fez um sinal, vem. E saiu para o banheiro, fui ao banheiro. Disse, tu tá louco, demitiu o cara? Ah, sabe, vou deixar o Efraim de demitir? Me liquida agora, então saiu junto. É ótimo. Tem um aviso, Chiquinho, naquela época não tinha celular. Aviso, Chiquinho, atrás do Duran. E atrás do Duran de noite, tu tinha que ter sorte. Tem que ter sorte. Para saber o endereço. Duran, eu quero o endereço do Chiquinho. Quem? Não. Pô, meia-noite, eu e o Rubem Garcia batemos na casa do Chiquinho. Leiloeiro. Chico, querido amigo Rubem Garcia, esse é um parceiraço. Chico deu. O Chico foi saber isso, eu gosto muito do Chico, uma figura querida. Foi saber uns 10 anos depois, ele me disse, pô, o Efraim que me demitiu. O Efraim queria te demitir, eu me antecipei. Já voltamos. Hoje o programa tá bom demais, diz o Breno, do Banrisul. Rec, boa noite, um abraço a todos da bancada. Muito bom o programa. Juliano Oliveira, de Canoas Coloradas. Acho que vou ter que assinar a carteira de vocês. Celso Isaac, sou fã de vocês. Estão convidados para um churrasco aqui em casa. O Rec não, porque sabendo que ele come demais. Guilherme Hofmeister, Brum, de Gravataí. Vamos levar o Hospício também, né? Ó. Boa noite. Já tem mais outra aqui. Boa noite, bancada. O Grêmio está faltando um 10 articulador e 2 laterais. Jorge Medeiros de Charqueadas. Será que não é o Jean-Pierre esse 10? Não sei, eu escutei hoje que Hospite. ele testou também o Tardelli na função, né? Talvez. Mas é pedra cantada, né? É por característica ali, mas eu acho que hoje a bola da vez é o Jean-Pierre mesmo, né? O jogador para, apesar que ele não tem muita entrada na área, o Jean-Pierre é um jogador que faz um jogo mais externo, né? Talvez pela falta de experiência vai evoluir nesse aspecto também, mas eu acho que hoje ele é a bola da vez. Celso, quem é a bola da vez? O que der. Celso Rotti assume o Grêmio interinamente. Bola da Escala vez, Diego cara. Tardelli ou Jean-Pierre? Só se tiver estátua. Não, mas me dá a estatística da torcida. O que a torcida quer? É, mas você está falando da torcida? Um dia estou num aniversário. Eu vou contar algumas coisas também. A gente também tem histórias, né, que se acaba se envolvendo. Estou num aniversário e me liga Cuca, Alex Stiefel. Faz poucos anos. 5, 6 anos. E aí, Cuca? Diz, aí digo eu. O que houve? Diz, pô, eu fui um dos que te derrubei aqui com a estatística, com a enquete. Não vai me dizer que eu perdi para as enquetes de rádio? Sim, senhor. 90% de rejeição, o Fernando Carvalho não vai te contratar mais. Por isso que eu ligo para eles, eles não me atendem, por isso que eu resolvi ligar para ti, ninguém me atende. Eu acertei tudo com ele. Ah, tinha acertado tudo? Tudo, valores, tudo. E aí me ligou, estava no aniversário, quando vi, Cuca, Aí tudo certo, né? isso aí. Ô, Rec, não vamos falar Não me essas lembro coisas que quem várias foi. vezes a gente acerta tudo Conta e aí, as coisas abre teu coração. não são encaminhadas. Por isso que eu falei antes, quando o Luiz Fernando falou em convicção. A gente acerta tudo várias vezes. Por isso que você preferiu o olho no olho. A gente acerta tudo várias vezes. Dia da apresentação, salário, comissão técnica, tá bom, tá tudo acertado hoje. Amanhã já não Muda tudo. muda Tu tudo. acerta antes do jogo. Não muda, muda Eu tudo. contratei uma vez o Valmir Lourosso, encontrei um amigo meu, uma pessoa que eu respeito muito, que conhece futebol. Não, é verdade, é um cara, tu até conhece, Celso. Um cara, um cara. Me lembro. E o cara me disse, Zaque, não é para o momento. Eu disse, mas eu tinha convicção, o cara estava bem no Juventude.
Tinha ido bem no Brasil. Campeão da Copa do Brasil, etc. Então, o futebol, às vezes, tu tem que ouvir as pessoas. Às vezes, a questão, tu quer dar a resposta para a torcida imediata, tu te precipita e tu erra. Isso aprendi lá atrás. A vida nos mostra isso. Aprendi, experiência. E se eu tivesse ouvido, mas eu estava cego, não, eu tenho que contratar porque o cara foi bem, o cara é daqui. Tinha treinado o Dunga no Japão. Aí foi o primeiro problema. Mas, enfim, tu tem que ouvir, né, Celso? Às vezes... Tem que ouvir, tem que ouvir. É isso que eu estou dizendo. 99. O que a torcida quer? Quer o Jean-Pierre? É o cara da vez. Tá de sacanagem. Já voltamos. Não tô. Olha aqui, voltamos. Olha o perigo aí. Olha o que tem de mensagem aqui. Na Libertadores 2009, quando o Celso Respide enfrentar a Universidade do Chile na Libertadores, o técnico não era o Sampaoli, era Sérgio Marcarian. Abrahamin. Não, Sérgio Marcarian. Desculpa, me enganei. Não foi nesse jogo. Tá bem, Sérgio mas já Marcarian. trabalhou contra ele, pronto. Que também já Várias tinha vezes. dirigido a seleção do Uruguai já também, eu acho. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Também temos que fazer uma reserva de mercado para os treinadores brasileiros, né, gente? Claro. Só vou dizer uma coisa. O último treinador estrangeiro Deu certo. que ganhou um título nacional no Brasil foi em 1956 pelo Bahia, certo? Treinador que fosse Fito Nunes. Ganhou pelo Palmeiras, não? Agora Eu acho que foi o Fito Nunes. Não, do não, Palmeiras. não. Nacional. Nacional. Teve treinadores, Bela Gutmann no São Paulo, que foi um treinador importante, o Poi no Flamengo, que trouxeram, mas efetivamente ganhar, ninguém ganhou. Então também eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho, fazer uma reservinha de mercado, assado, porque nós Se temos... nós pegarmos aí os treinadores argentinos, né, que estão na Europa, hoje se fala muito. Os treinadores argentinos são reconhecidos na Europa. Nós temos aí o do Atlético de Madrid, o Simeone. Temos tantos outros aí que são reconhecidos. Não, por que os treinadores argentinos... Bielsa. Por que os treinadores argentinos vão para a Europa e os brasileiros não? Primeiro, não se vai para a Europa os brasileiros porque o brasileiro só começou a fazer intercâmbio com a Europa depois da Copa de 2014. Antes, eu ouvi na Itália os italianos treinadores fazendo curso na Itália, dizendo o seguinte: o treinador brasileiro é up-nose, nariz empinado, não procura ninguém, não fala com ninguém, não se integra com ninguém. A partir de 2014, depois que a gente levou 7 e a imprensa começou a nos chamar de desatualizados, aí nós começamos a procurar. E se nós fizermos bem rapidamente a história do futebol argentino, faz quanto tempo que a Argentina não ganha um campeonato mundial? E o treinador argentino está na Europa e o brasileiro não participa. Então, essas são coisas difíceis. Galeteria e grande figura. Grande figura. Um batalhador, né? Ele não pode trabalhar nunca. João era procurador do Aloísio. Do Norberto, do Luiz Carlos Martins. Mas no meu início do Aloísio, depois do Major, que era o Martins e o Norberto. Ele era um cara importante. Não, e ajudava, porque naquela época não tinha muito procurador, então, e era uma época com inflação, então a compreensão do processo inflacionário era difícil para o jogador. Então o Lair ajudava pela sua experiência de bancário na época no sul brasileiro, enfim, então facilitava as renovações. Boa noite, Rec, abraços no Záquia. Para mim, olha aqui, ó. Tá aqui, ele está dizendo que tem um defeito que é colorado. Daí ele disse assim que quer participar junto com vocês aqui. Que é a única virtude que eu tenho. Costela. Juvir Costela, querido amigo secretário, deputado. Costela, diz que a única virtude é essa. Se tu acha que é defeito, me liquidaste. O Aquino mandou dizer, o nosso amigo Aquino mandou um abraço pro Celso. Daniel Flores também pro tá Marcelo. Vendo. Todo mundo tá vendo, pô. Meu Rec, mas é o seguinte, se o Juventude passar, ganha 1.900.000. 1.450. O Aquino é um cara bem informado, ele falou 1.900.000. A produção foi buscar lá 1.450. E também disse que vale pro Botafogo. Não, 1.900 deve ser a próxima fase. Não, tem razão, 1.450 agora. E já vai buscar mais. a outra. É isso aí. Inter joga contra o Palestino, 9h30 da noite. O lateral Bruno segue fora. Zeca será titular. Provável Inter, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, D'Alessandro ou Potker ou Parede ou Rafael Sobis e Guerreiro ou Sobis.
Tem 5-1 a vaga. Joga Parede e Guerreiro. É? Ele não vai botar dois que não tem condição de jogo. O Potter está parado há 15 dias. O Potter, no meu entendimento, é uma alternativa boa para o segundo tempo se o Internacional tiver com resultado positivo. Jogador de contra-ataque, de puxada, jogador rápido. Sabe que os caras estão me lembrando aqui? Que tem um estrangeiro que estava bem aqui, que ia ser campeão da América, que não deixaram. Puxaram o tapete dele. Diego? Fossati. O Jorge Fossati. Mas daí torcemos o Celso, que com o Celso nós tínhamos certeza. Sim, com certeza. Ali era uma convicção errada, que foi até semifinal. Vê que o futebol... Não, e o Diego Aguirre também chegou perto, né? O Diego também chegou perto. Entre os 4 também. Quer dizer que o Celso tinha que ter assumido em 2015, é isso aí? Quando chegou, classificou, ia pegar o Tigres, tinha que chamar o Celso. De novo a história ia ser... Fui convidado. Óbvio. Aquela situação do tá tudo certo, aconteceu a mesma coisa com o Cuca. Eles acertaram contigo e a mesma coisa com o... foram dormir e mudar. Isso aí isso é forte, hein? Vai dormir. Não é forte, é fato. Aí eles consultam Aí o bruxo. foi um pouquinho mais no brasileiro e tiveram que demitir. Aí consulta o bruxo. É forte, é fato. Hein, Celso? Oi. Aí consulta o bruxo. Aí o bruxo diz, pois é. Isso não foi só no Inter, dos dois lados. Aí. Uma eu sei até... Não, o Celso é o personagem mais Eu envolvido. sei até que tem um amigo meu, o Garipô, que foi falar com ele. Ô, Gari! Aí, Gari! É tudo acertado, Garipô. Vai. Vai falar de quem acertou, né? Meu, outra entidade. É outra entidade. Já nos deixou. Mas viu, que o treinador que eu estava falando, o argentino, inclusive o Celso vai gostar muito, é o Carlos Volante. Treinador, né? É dos meus. O Aspir deixou nos 48. Até amanhã. Carlos Volante.